África, continente com ou sem história. A contestação do passado científico e tecnológico dos africanos e o exagero das características fantasiosas desse povo foi certamente uma das principais proezas do eurocentrismo. Observamos ainda nos dias de hoje que a autoestima da população africana é muito frágil em razão da partilha do continente e do próprio processo de descolonização. Pesquisadores europeus, ao longo dos tempos, reproduziram para o resto do mundo que o povo africano não cooperou de forma alguma para a composição do saber universal. O continente africano é visto a todo momento como um lugar onde a civilização ainda não chegou, cujos moradores em geral apresentam-se como seres selvagens, repugnantes, debilitados, imorais e, por isso, incapacitados de edificar ou até mesmo de propagar qualquer tipo de conhecimento válido. Muitos não sabem, outros ignoram que a África é um continente antigo e muito menos o quanto é bem localizado geograficamente e que a população que aqui vivia e ainda vive até hoje tem uma linda e rica história. Há ainda quem acredita que o continente africano e os africanos em si são amaldiçoados e tais informações são propagadas por meio das religiões. Porque eu disse que repousa sobre o continente africano o peso da maldição. A África é muito mística e aí a gente vê as consequências. E os Estados Unidos é mais racional, protestante, onde acredita no suor. Então, a África no entorno em si, nós podemos dizer que a África realmente ela é maldita. Ela é amaldiçoada. Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. Grandes reinos nasceram aqui e imperavam com um senso comum de organização notável, baseando-se em uma ordem de clãs, de linhagem por classificação de idade e por unidades políticas sob várias formas. Reinos como o Ghana, o Império do Mali, o Império Songhai, o Reino do Congo, o Grande Zimbábue e tantas outras sociedades sofisticadas nasceram e deixaram o seu legado não apenas para a África, mas sim para o resto do mundo. A dificuldade em desconstruir estas inverdades a respeito dos povos africanos é complexa, pois existe uma visão sempre de sentido pejorativo e preconceituoso sobre o continente africano, e como se tudo de ruim estivesse ou se originasse no continente. O facto de a história oficial da humanidade ser baseada nos padrões europeus, ou seja, eurocêntricos, nos distancia de uma visão otimista e impede a identificação dos traços do passado intelectual e científico desses povos em nossa realidade. Observamos na escrita da história que a maioria dos pesquisadores sobre o tema África ainda persistem no modelo da história oficial, onde o africano é o diferente. E lidar com isso é muito difícil para quem acredita que a cor da pele é o que prevalece em termos de sabedoria, ou melhor, de tudo. A visão do outro é um fator muito significativo em termos de dominação, e ela cria as estratégias do preconceito e da crença de que a brancura é sinal de aptidão e inteligência, inferiorizando assim os outros. Felizmente, existe um movimento revisionista e de debate dessa hipotética história oficial. São cientistas e historiadores, muitos de origem africana, preocupados em quebrar os paradigmas tradicionais preconceituosos da análise histórica. Através de pesquisas, apercebeu-se que o continente africano esteve sempre à frente do crescimento da humanidade. E alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos
que exploraram suas riquezas naturais. A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo. Quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. A rainha de Sabá, por exemplo, que levou tantas riquezas para o reino de Salomão, também proveniente da África. E por que nós insistimos em demonizar, por exemplo, a cultura africana? Tudo que vem da África, seja música, seja comida, seja folclore. Por exemplo, a gente é capaz de ir ao cinema assistir um filme do Thor, porque o Thor é um deus da mitologia nórdica, ele é louro, tem olhos azuis, mas o Thor, ele pedia sacrifício humano. Quem é que levaria os seus filhos para assistir a um filme que falasse da mitologia africana e pusesse lá, digamos, o Xangô, que não pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de animais? Por que a gente olha para a África com esse olhar? Não seria o momento da gente repensar essa questão e olhar com mais carinho, entender, abstraindo a questão espiritual, olhando com um olhar misericordioso pelo lado cultural? O senhor deu aí para nós uma aula de história, né? Foi muito bem-vindo a aula de história. O senhor citou um fato interessante. Nós estamos falando aqui, o Lincoln perguntou para mim o que eu acho, né? Eu penso que existe algo estranho sobre aquele continente. Eu não tenho uma resposta concreta. Tudo que eu tenho é abstração intelectual. Cientistas descobriram o fóssil de gênero humano mais antigo da história. Foi na Etiópia, da África. Os vestígios de mandíbula de um Homo habilis têm cerca de 2.800.000 anos. Ou seja, esse indivíduo viveu 400.000 anos antes do que se imaginava ter sido o início do gênero Homo. O gênero Homo evoluiu até chegar ao Homo sapiens, o ser humano atual. O Homo sapiens surgiu há 200.000 anos. A descoberta foi divulgada no site da revista norte-americana Science. Foram encontrados no continente vários sítios arqueológicos, demonstrando assim a existência dos povos africanos há mais de 100.000 anos em várias regiões deste enorme continente. Do continente surgiram o que muitos hoje chamam de primeiras civilizações humanas, o Egito como o grande mais conhecido, mas não só o Egito, temos a Núbia, por exemplo. Não falando apenas da Núbia, existem muitas outras civilizações que influenciaram bastante o mundo em si. A própria história nos mostra, por exemplo, que os gregos visitaram e estudaram nesta África. Quem detinha a capacidade e a inteligência de construir obras tão magníficas como as pirâmides? Quem detinha tanto conhecimento na arquitetura, matemática e astronomia? Quem dominava as cheias do Nilo, sabendo aproveitar-se delas para uma excelente colheita? Um povo de pele preta? Jamais. Eles eram inaptos na visão eurocêntrica. Assim, o eurocentrismo exibiu a civilização egípcia como sendo a de um povo branco. Todavia, historiadores revisionistas já se manifestaram e comprovaram que se tratava de povos de pele preta, certamente constituídos de uma mescla de vários povos africanos existentes ao sul e ao norte do rio Nilo. Apesar dos estereotipos que se criou ou se desenvolveu em torno do continente africano, a África é sem dúvida o berço das grandes civilizações mundial. Foi aqui onde essas civilizações nasceram, desenvolveram-se e contribuíram para o próprio desenvolvimento não só do continente africano, mas sim do mundo em si.